Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Seja muito bem-vindo ao Português Suave. Podemos dizer, Marco, que é o programa que trata melhor a língua portuguesa? Não sei, não vamos... Vamos nomear-nos. Vamos fazer um ranking, e já estou a dizer ranking, e já vamos ter um problema, Já, porque é uma palavra inglesa. É verdade. Mas temos de fazer um ranking dos programas que Uma tratam... classificação. Uma classificação. Uma ordenação de 1 a 10. Exato, uma ordenação de 1 a 10 dos programas que tratam melhor a língua portuguesa. Este fala muito a língua portuguesa, pelo menos. Bem-vindo, antes de mais. Obrigado. Bem-vindo também, nunca Sim. digo bem-vindo, mas pronto. Somos todos bem-vindos. Somos aqui. todos bem-vindos. Seja na praia. Queres falar? Vamos falar na praia, dizer no que eu espero carro. que as pessoas... Hoje vamos falar de praia. Hoje vamos falar de Pois praia. vamos. Vamos falar da praia. Aliás, faz aqui uma antecipação daquilo que vamos ter neste Português Suave. Vamos falar de um Nem homem... disse teaser, reparaste? Exatamente, não disseste teaser, disseste uma antecipação. Vamos falar do homem que queria matar a língua. Vamos falar da praia e vamos falar de um palavrão. O homem que queria matar a língua é... É um bom nome para um... eu vou ter de escrever um romance policial. Pode ser um romance, pode ser um livro de ação, qualquer um thriller, coisa. e lá Sim, caímos é outra verdade. vez no inglês, um thriller sobre um homem que queria matar a língua portuguesa. Mas Então pronto, vamos a isto. Não vamos perder mais tempo. Começamos, como é habitual, com a língua nas notícias. Marco Neves, o que é que está em destaque esta semana? Não esta semana, mas vamos a uma notícia ligeiramente mais antiga, mas que é interessante, do século XVIII, logo a seguir ao terremoto. Às vezes há notícias que ficam, e hoje decidi, já que estamos aqui nos finais de julho, falar de uma notícia, ou seja, irmos passear no tempo, não só no espaço. Temos o mapa da língua a seguir, agora no tempo. E eu gostava de trazer aqui uma personagem da nossa língua, chamado Manuel José de Paiva, um escritor que logo a seguir ao terremoto de Lisboa, não se sabe exatamente o ano em que ele escreveu este livro, mas sabe-se que foi nos 5 anos a seguir ao terremoto, provavelmente 2 ou 3 anos, ou até menos do que isso. Ele escreveu um livro muito, muito engraçado, muito bem escrito. Eu não concordo nada com o que ele diz lá. Não, mas o livro está muito bem escrito. Engraçado, muito bem escrito, mas eu não concordo com nada. Exato, aquilo não... Mas o que é que o Mas livro é diz? sempre bom apreciar. É sempre bom apreciar. E há até aqui uma hipótese, há um professor, eu depois já vou explicar aqui a hipótese, é que ele até estivesse a escrever isto de forma irónica, que na verdade ele não concordasse, porque ele usa como é que se diz, um pseudónimo, muito, muito engraçado, Silvestre Silvério da Silvério e Silva. Eu não sei dizer isso. Um sinónimo que nos atrapalha a língua, um trava-línguas. Silvestre Silvério da Silvério e Silva. É este o autor do livro, mas quem é o autor é Manuel José de Paiva. E o que ele faz neste livro é... declara, como muitas pessoas declaram ao longo das várias gerações, que a língua está doente e, portanto, tem de ir ao médico. E todo o livro são uma série de consultas, a primeira parte do livro são uma série de consultas. Com muitas patologias. Em que o médico dá uma receita à língua, uma receita para corrigir, que é que se cale. Ele diz no livro que... basicamente, a tese que aqui está é: a língua está tão mal que mais vale não falarmos. Não concordo nada com isso. Ele diz isto e fala muito. Todo o livro é bastante grande. Ele diz isto de forma muito bem escrita. Ele defende então que, tendo em conta a maneira como andamos a tratar o português no século XVIII, mais valia estarmos calados. É esta a tese. E depois ele apresenta uma lista e esta é a parte mais... digamos, mais interessante para um linguista, não tanto para quem lê o livro, uma lista de, salvo erro, aproximadamente 4.000 palavras e expressões que devem ser evitadas a todo o custo, segundo ele. E o que é curioso... E há expressões assim surpreendentes? Basicamente com 4.000 é quase todas as expressões. Portanto, ele queria matar a língua. Sim. Se fôssemos, por isso é que eu estava a dizer que era o homem que queria matar a língua. O que ele fez, na verdade, ao pôr estas expressões neste livro, porque as expressões mais populares, se pensarmos bem, não aparecem em geral nos livros escritos, principalmente há alguns séculos. E ele, ao fazer isto, conseguiu pôr aqui expressões muito populares, que muitas delas, a primeira vez que aparecem na escrita,
é aqui neste livro. Este livro salvou a história destas expressões ao querer matá-las, digamos assim. Há expressões... Então serviu para alguma coisa, serviu, no fundo. E é curioso como ele passou de não sei quanto tempo a passar esta lista de expressões de que não gostava nada. Eu posso dar aqui alguns diachos. Abri aqui diachos. Doido varrido já aparece neste livro. Chorou a morte da bezerra. Também está aqui. Meter o recio na rua da Betesga, também aparece aqui a primeira vez. Coisas como, e esta é muito estranha, mamou-lhe o dinheiro todo. Está aqui também nesta. Acho que já falámos disso no episódio. E coisas como o bicho carpinteiro. É uma lista muito interessante, e há algumas assim um pouco mais, que vai a tudo com o diabo, língua de trapos. Temos aqui a língua mais viva, mais popular, e ele, ao querer matá-la, acabou por salvar todas estas expressões. Agora, há uma edição muito recente deste livro, de José Teixeira, que é professor da Universidade do Minho, que defende que, provavelmente, diz ele, não é a visão habitual sobre este livro. A maior parte dos especialistas considera que este autor estava mesmo a querer defender que estas expressões devem ser evitadas. Mas José Teixeira, com argumentos bastante sólidos, na minha opinião, diz que não, que isto no fundo naquele ambiente pombalino, também com tudo o que havia de restrição, de censura, que isto foi uma forma de ele poder salvar estas expressões mesmo de forma consciente, de escrever expressões populares sem que ninguém pudesse acusar de estar a escrever mal, porque ele estava a dizer que eram erradas. Mas, de facto, eu tenho a sensação que deverá ser isso, porque uma pessoa passa este tempo todo a recolher 4.000 expressões, a escrever é porque, na verdade, ele quer mesmo é fazer isto e brincar. Eu não sei... Esperemos que seja isso. Esperemos que seja isso. De qualquer forma... É verdade que há uma tradição antiga de pessoas que querem corrigir a língua à força, mas muitas vezes acabam por apontar para expressões que são muito populares e muito curiosas. E pronto, foi uma notícia não muito recente, já com alguns séculos, mas não deixa de ser uma notícia. Uma viagem no tempo. O homem que queria matar a língua. Entretanto, nós vamos seguir viagem rumo ao mapa da língua. Vamos a isso. E Marco, este domingo, exato, ia-te perguntar, já tens a toalha, o protetor solar... Vamos para a praia. Eu vou só ver aqui aí na tua mala. Olhar para... Sim, já estou aqui a ter calções, as pessoas não estão a ver, mas eu estou pronto para ir para a praia. Eu olhei para a própria palavra praia e proponho hoje fazermos só aqui uma viagem até Malta. Um bom sítio para ir, não sei se alguma vez lá foste, eu nunca fui. Não, mas está na minha lista de destinos, gostava muito de ir. Mas já explico porque é que vamos até Malta. Isto vem na sequência de uma pergunta que me fizeram, o Manuel, e eu só registrei o nome Manuel, confesso que devia ter registrado o apelido, mas talvez não tenha recebido sequer, mas o Manuel enviou-me uma mensagem a perguntar se é verdade que em Malta se fala uma língua parecida com o árabe, e já lá chegamos, já vou responder, mas para isso aproveito então a palavra praia. Nós temos praia, e aqui ao lado, portanto, em direção a Malta, qual é a primeira língua que nos aparece? O castelhano ou o espanhol, em que temos playa. E esta diferença entre praia e playa é importante na nossa língua, porque nós fazemos, em muitas palavras, isto. Aquilo que em castelhano é um le, nós pomos um re. Nós temos praia, nós temos praia, eles têm playa. Nós temos branco, eles têm blanco. E podemos continuar por aqui fora. Sim. Uma série Há vários exemplos, não é? E esta tendência é tão forte que chegou a fazer-se em palavras que, entretanto, recuperaram o L. Por exemplo, nós vemos como Camões fala de flor em vez de flor. E a tendência é tão forte que, ainda falando noutras paragens, por exemplo, no Brasil, continuam a fazer isto até com palavras que, em que o padrão diz que não se deve fazer. Por exemplo, blusa, às vezes, na boca de alguns falantes de português no Brasil, é brusa ou problema. Nunca tinha ouvido. E este é um fenómeno fonético que no Brasil é considerado um grande erro, mas no fundo é a continuação de uma tendência muito antiga da nossa língua que nos deu palavras como praia. Bem, depois continuamos. A seguir ao castelhano temos o catalão. E o catalão nas Ilhas Baleares, praia diz-se sa platja, sa é o lá, nas Ilhas Baleares, só nas Ilhas Baleares, sa platja, praia. E esta forma
também é muito parecida com a maneira como se diz praia em sardo, que é a língua da Sardenha. Isto é só para indicar a quem está a viajar connosco que o mar Mediterrâneo, no fundo, esconde aqui uma continuidade linguística curiosa entre a Península Ibérica e o sul de Itália, em que há muitas parecenças e muitas ligações entre aquilo que se fala na Península Ibérica e Itália. E por fim, vamos para o sul, até chegar a Malta, onde praia é algo como Chat il Bahar. E como estranho. Se calhar é estranho e é de facto muito parecido com o que se faz em árabe, porque o maltês, que é uma língua oficial da União Europeia, uma das 24 línguas, é na verdade uma língua árabe. Ou seja, no fundo, o árabe está dividido em vários, aquilo que nós chamamos habitualmente de dialetos, mas que são línguas já tão distintas umas das outras como as línguas latinas. Depois há um árabe padrão, um árabe que é ensinado nas escolas, que é um pouco como se o latim ainda hoje fosse falado. E o maltês, no fundo, começou por ser um dialeto do árabe e tornou-se uma língua oficial em Malta e na União Europeia, uma língua com muito vocabulário italiano e inglês, mas a estrutura acaba por receber árabe. Aqui muitas influências, não é? Ou seja, aquela língua é semítica, é uma língua com a gramática árabe, tem depois muitas influências, como estás a dizer, de outras línguas. Portanto, com o nome de maltês e muito alterado, o árabe também é a língua oficial da União Europeia, curiosamente. Olha, muito bem. E o alfabeto é o alfabeto latino, ou seja, é possível escrever árabe com o alfabeto latino e o maltês é essa. Que confusão. Mas pronto. Mas pronto. Ficamos aqui a falar de praia, playa, blusa, brusa. E agora vamos para os palavrões. Vamos? Estás pronto? Então vamos a isto. Mitos e origens da língua. Esta parte do episódio vai ter de ser censurada, ou nem por isso? Não, nós vamos ter cuidado. É? Vamos a isso. Para não então. censurar. Eu vou só dizer que a primeira parte desta parte do episódio, a primeira parte desta parte, estou aqui a atrapalhar-me um pouco, é por causa dos palavrões. Nós já já falámos disto há muito tempo aqui no Português Suave, já temos tempo suficiente para poder dizer. Quase há um ano. Quase há um ano, exatamente. Foi no terceiro episódio, eu fui ver, em que falámos de um mito muito comum da nossa língua, que é a origem do palavrão que acaba em alho. Acho que as pessoas já perceberam. Já perceberam. E começa com cara. Há esta ideia muito divulgada de que este palavrão seria, na sua origem, um lugar no barco, nos navios das navegações portuguesas, o cesto da Gávea, ou noutras versões. Isso está na capa de um dos teus livros. Exatamente, está na capa a dizer que é um mito. Sim. Que é um mito. Porque há quem diga, ou melhor, as pessoas contam esta história, os marinheiros, como castigo, eram enviados para o cesto da Gávea, que tinha esse nome, seria o nome do atual palavrão, e por isso eram enviados para lá, e é daí que vem o nome, daí que vem o palavrão. Ora, não há registro nenhum desta história há mais do que 4, 5 décadas, portanto é uma história que foi criada ali há umas décadas e que de repente se espalhou. Não há nenhum registro dessa época em que se falasse dessa ligação e, pior ainda, a palavra já existia antes. Nós fomos às cantigas de maldizer, aquelas cantigas de escárnio e maldizer, está lá com muita frequência o palavrão e o significado era sempre o mesmo, órgão sexual masculino. Não havia outro significado. Se depois os marinheiros mais tarde começaram a chamar ao mastro das caravelas também o palavrão, mas isso já é um uso, digamos, não há registro também nenhum desse uso, mas não é essa a origem. A origem não é essa. A origem será, há várias hipóteses, uma palavra latina que queria dizer pequena estaca, uma palavra grega. Há muitas hipóteses, mas não é certamente o cesto dos navios, das navegações. Os marinheiros todos certamente já saberiam essa palavra. Essa parte está esclarecida. Sim, e mais, a palavra é tão antiga que logo que surgiu Portugal e o português já existia, ela já é mais antiga do que a própria língua. Portanto, ou fosse Henriques diria certamente este palavrão com muita frequência, principalmente quando encontrava a mãe. E depois, queria também terminar dizendo que ainda há poucos dias publiquei um vídeo sobre isto. Eu há uns tempos quis saber qual é o palavrão mais usado e tu tens alguma hipótese, Fiz uma investigação, tive mais do que uma centena de respostas, não é muito, mas foi o suficiente. E que é parecido, imagina, nós temos o fim de semana, mas depois existe uma abreviatura, é esse? Exatamente. Esse é o mais. Acho que as pessoas perceberam. Sim, e depois também há um que começa por me, sim. E cá vem herda, e esse é o segundo mais usado. Este que nós falámos antes, do tal cesto, que afinal não é o cesto, este aparece em quarto, e é um pouco estranho. As pessoas, quando eu falei disto, disseram logo, então, mas nunca andaste na rua no norte, mas o inquérito foi para todo o país. Eu acho que aquele que é
parecido com o fim de semana, na sua Sim, abreviatura. é mais usado. É mais imediato. É mais quando imediato. acontece alguma coisa que... Quando bates com o pé na porta, Sim, ou quando ou um vês alguma mindinho. notícia. Sim, Sim. eu também acho que sim. Mas pronto, ficou aqui esta indicação deste estudo. E a volta que nós tivemos de dar aqui para não dizer nenhum palavrão. E agora as pessoas vão Passámos comentar no e vão teste. começar todo. Acho que passámos no E é teste. por isso que talvez sejamos o programa em que se fala melhor português. É possível. Quanto mais não seja porque estás aqui tu, porque nós às vezes, mas tu estás cá Todos para nos ajudar. todos nós deslizamos e caímos, e às vezes dizemos palavrões quando nos enganamos. É verdade. Marco Neves, nós estamos de regresso na quarta-feira que traz sempre um episódio extra de Português Suave com dúvidas dos nossos ouvintes. Pode nos enviar por e-mail Para portuguesuave@observador.pt. e depois temos o número de telefone que tu ainda Eu não sei de decoraste. cor, não sei de cor. Mas Posso te vamos a dizer. isto. 91002 41 85 91002 41 85. Um áudio até 30 segundos com as suas dúvidas e depois fazemos questão de passá-lo por aqui. Para quarta-feira vamos ter Quarta-feira, dúvidas vamos dos já, ouvintes, temos portanto vamos estar aqui para ouvir todas elas. Marco, Então, um abraço. até quarta. Bom fim de semana. Bom fim de semana.